Que os teus hábitos determinam o teu futuro, que mudar os teus hábitos vai mudar a tua vida, isso é meio clichê, tu já viu vários vídeos aqui na internet. Agora, como tu que é uma pessoa que deve estar pesquisando por hábitos, gosta de pesquisar vídeos de hábitos, talvez tenha um hábito de ver vídeos de hábitos, mas tu pode ir direto ao assunto e entender como ter hábitos inteligentes sendo uma pessoa inquieta. Então, se tu já queira pular direto pros hábitos, a gente vai ver a partir de agora os 7 hábitos que eu considero assim, baseado na minha experiência como uma pessoa extremamente inquieta, e talvez seja o teu caso, inteligentes que mudaram a minha vida e podem mudar a tua. Bora pro vídeo. Pra fazer o conteúdo desse vídeo aqui, eu cruzei 2 dados. Primeiro, eu cruzei algumas informações de sites e pesquisas científicas que eu vi sobre hábitos saudáveis com o ChatGPT. Sim, ele é um ótimo lugar para reunir informações e trazer informações inteligentes, ok? E o primeiro hábito de uma pessoa inquieta, um hábito inteligente e pode parecer contraditório, o próprio ChatGPT falou isso, é hiperfoco. Olha só, tu tem hiperfoco e tu não sabe. O que é o hiperfoco, tá, gente? Tu, como uma pessoa inquieta, tipo eu assim, provavelmente tu é aquela pessoa que quando tu bate o olho numa coisa, tu quer muito aprender sobre aquela coisa. Então tu mergulha naquele assunto, tu começa só a ler sobre aquele assunto, ouvir sobre aquele assunto, seguir pessoas que falam daquele assunto, tu meio que, o teu universo vira aquilo. Prazer, tu é uma pessoa inquieta e não sabia. E ele fala aqui, ó, com certeza parece até contraditório, né? Mas pessoas inquietas podem sim ter hiperfoco, isso é mais comum do que parece. Inclusive essa combinação de inquietude com hiperfoco é bem típico em pessoas com TDAH. Eu acho que não tem TDAH, talvez tu não tenha, 98% da população não tem, isso é estatísticas de psicologia, coisas assim, mas o fato é, quando a gente tem um pouco de desatenção natural, principalmente nesse mundo cheio de celular e rede social e um monte de coisa acontecendo, a gente costuma não se interessar por um monte de coisa porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só que quando tu aprende a jogar a tua inquietação por algo pra buscar aprender aquilo, tá? Tu começa a ter o tal do hiperfoco. Ele falou assim, é tipo 880, ou a pessoa não consegue começar nada porque está inquieta, ou ela mergulha tão fundo em algo que esquece de comer, dormir, responder mensagens. Eu não sou essa pessoa que esquece de dormir e comer nada. Mas eu sou aquela pessoa que quando quer aprender algo, talvez seja o teu caso agora, eu mergulho. Isso é bom. Isso vai te ajudar bastante. Eu mudei de vida muito nos últimos anos aqui no digital, construí vários negócios aqui no digital, porque eu aprendi que o meu foco, ou seja, o lugar para onde eu olho e as coisas que eu penso quando eu olho para esse lugar, são fundamentais. E eu sei que nessas listas de hábitos, tá? A gente tem que, eu posso acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado, meditar, depois ler um livro por 1 hora. Gente, é 1 trilhão de coisas que tu pode fazer. O teu dia teria que ter 30 horas, mas tu é uma pessoa normal como eu. Tu não tem 30, 35 horas só pra viver os hábitos saudáveis. Tu tem que focar no que tu quer, né? Então, principalmente quando tu não tem os resultados que tu quer, hiperfocar isso, ser uma pessoa inquieta ao extremo nisso, é um pouco meio maluco de certa forma, mas ajuda. É claro, não dá pra tentar ser uma pessoa doente pelo assunto, mas buscar criar uma rotina. Eu tenho um caderninho que eu chamo caderno do milhão, ó. Esse caderno me ajudou a chegar no meu primeiro milhão. Eu colocava todo dia o que eu queria fazer com uma lista de tarefas. A primeira coisa mais importante, a segunda, vou dar um exemplo, eu quero aprender inglês pra ir pra fora do país. Primeiro dia, cursinho de inglês, 1 hora, ou curso online. Segunda tarefa do dia, ver podcast que ensina inglês. Terceira tarefa do dia, ver série em inglês. Um episódio ou 2 de uma série que eu gosto em inglês, entendeu? Começa meio que colocar todo o teu mundo, toda a tua inquietude pra aprender aquilo, pra executar. Isso vai te ajudar bastante. Segundo hábito de pessoas inquietas e que é um hábito muito inteligente também, curiosidade. Eu acho que tu é uma pessoa tipo eu, que quando acontece alguma coisa e tu não sabe nada daquilo, aquilo desperta a tua curiosidade, na hora tu para tudo que tu tá fazendo pra pesquisar. Caiu um avião na Europa e tinha o babado da fofoca do fulano de tal. Do nada, tu já quer pegar o celular pra entender aquela fofoca. Aquilo pode ser a coisa mais inútil na tua vida, mas tu quer entender. Sim, só que essa curiosidade, ela também vai te servir pra coisas boas. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com isso que eu faço hoje, uma das coisas que eu faço hoje, que é trabalhar como afiliado aqui na internet, primeira vez que eu vi isso não foi de um anúncio, foi um cara comentando num post sobre isso. E um cara que eu seguia fez um story sobre isso. Ele fez um stories. E eu pensei, o que raios é afiliado? E o tipo de afiliado que eu trabalho, por exemplo, não é na Amazon, não é no AliExpress, não é na Shopee, nada disso. É outra coisa. E aí quando eu tive esse insight, cara, eu vou atrás disso, eu vou buscar, vou entender o que é isso. A curiosidade é tipo, sabe, Alice no País das Maravilhas. Eu
não vi muito bem essa história, mas eu sei que tem uma parte lá que ela é meio que curiosa e vai atrás do negócio lá. Siga a tua curiosidade. Isso é bom, isso é um hábito que vai te fazer aprender muitas coisas. Isso é saudável e é muito inteligente, muda a tua vida. O terceiro hábito inteligente de pessoas saudáveis, e esse aqui com certeza tu deve ter em algum momento do teu dia, que é o tal do movimento, ação. Eu tava vendo aqui no chat GPT e daí eu perguntei pra ele, né, aqui ó, você acha que uma pessoa inquieta pode ter bons hábitos? Ele colocou, transformar a inquietação em movimento produtivo. Ele colocou aqui ó, trabalhar em pé ou em uma mesa ajustável. Repara nesse detalhe, olha a minha mesa, olha a mesa aqui ó, minha mesa. Sim, eu tenho uma mesa ajustável. Às vezes eu faço trabalho em pé, às vezes eu mexo na mesa, volto e trabalho sentado. Às vezes eu tô mexendo alguma coisa deitado no sofá que tem aqui atrás desse escritório que eu trabalho. Então isso é um pouco de aprender a usar o teu tempo e a tua energia de várias formas diferentes. Outra coisa, fazer pequenas caminhadas durante ligações ou reuniões. O movimento. Hoje em dia é muito difícil eu estudar por exemplo, esse vídeo. Se eu fosse tu, eu estaria vendo esse vídeo enquanto estou caminhando ou enquanto estou lavando a louça. Esse é o meu nível de inquietude. Eu não consigo parar na frente de um computador ou sentar com o celular na mão e ficar segurando um vídeo de uma pessoa falando. Eu não consigo. Por quê? Porque eu acho chato. Não é que eu acho chato a pessoa. Eu acho chato o ato de ficar olhando. Pode ser dopamina, pode ser sei lá o quê. Tem vários níveis de regulações de hormônios que eu poderia ficar pensando. Mas eu simplesmente penso, eu vou ver isso aqui lavando a louça. Eu começo a lavar a louça e eu presto atenção na pessoa que tá falando. Eu presto muito mais atenção assim. Porque eu não sei. Eu gosto de fazer isso, me sinto bem. Isso é a minha inquietude, isso é um hábito saudável. Por quê? Porque eu uso o movimento a meu favor. O quarto hábito, esse aqui com certeza vai mexer com o ponteirinho do teu dia a dia, da tua vida nesse exato momento, é o tal do inconformismo. Eu lembro que quando eu era mais novo, às vezes a minha mãe falava assim, não pode fazer tal coisa, ou não pode ganhar tal coisa, ou não pode... Sabe quando a mãe diz assim, não pode? Não pode? Eu sou aquela pessoa, e eu acho que é o teu caso até hoje em dia, que quando alguém diz não pode, a primeira coisa que eu faço é me questionar por que não pode, e a segunda é dizer assim, mas eu acho que pode. Eu meio que não me conformo. E tu é essa pessoa. O que é o inconformismo? É aquele negócio assim, alguém disse algo que não pode, que tu não vai conseguir. Ou até, eu quero perder peso. E alguém diz, mas eu acho que tu não consegue. Ou tipo assim, eu quero ficar rico. Mas todo mundo acha que tu não consegue na tua família. Isso é inconformismo. Porque tu não se conforma com esse fato. Tu vai lá e tu meio que cria dentro de ti uma batalha interna entre o lado teu que vive o que tu tá vivendo agora, que é uma situação ruim talvez, e o lado que não aceita isso. Isso é fantástico. Quando tu pegar esses dois seres dentro de ti e o lado inconformado, brigar o tempo inteiro com o lado conformado, tu vai evoluir. As coisas elas vão funcionar na tua vida. E eu não consigo te explicar tudo. Eu só sei que ela vai funcionar. É uma coisa, não é mística, é real. As coisas vão funcionar. Porque é basicamente tua inquietude batendo no teu vitimismo, no teu, eu não consigo, não dá certo, e o teu outro ladinho lá, o teu outro eu dizendo vai dar certo, eu vou conseguir, isso aqui não vai ser assim, vai dar certo, e tu começa a brigar contigo mesmo. É o momento que tu aceita o que? O desconforto de que eu vou evoluir nesse troço, seja o que eu estiver fazendo agora na minha vida. Vou contar um caso aqui. Em 2017, eu acho que foi, antes de eu começar no digital aqui, eu tive uma tendinose, no braço. E aí eu fui no médico, ele disse que eu não tinha nada, fiz exame, fui no outro médico, ele disse que eu não tinha nada também. No segundo médico, ele mandou eu ficar 7 dias assim na academia, eu ia na academia na época já. E aí eu fiquei meio brabo porque eu tinha que dirigir trabalhando, eu tinha que fazer atendimento técnico, eu mexia com os braços pra fazer isso, e eu não conseguia fazer isso. Aí eu pedi, então, o que eu posso fazer, porque já que eu tenho esse problema? Só que eu provoquei ele, eu falei assim, e o que eu vou fazer agora? E ele olhou pra mim com uma cara de deboche e disse, arranje outro emprego que tu não precise trabalhar, vai estudar, vai usar a cabeça. Ele falou bem assim pra mim. Gente, na hora, eu acho que o ego, ou sei lá quantas coisas eu tenho na cabeça, ela disse assim, não vai ficar assim. Mas não vai mesmo, não vai ficar assim. Eu lembro que eu pedi um atestado de 2 dias pra ele do trabalho. Eu fui pra casa e eu queria na época migrar pra fora do país. Hoje em dia eu não quero mais, eu adoro o Brasil, tá? Mas eu não tinha dinheiro e eu achava que eu ia ganhar mais dinheiro lá fora. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu assisti 7 episódios de Friends em inglês com legenda e depois os 7 sem legenda. Um por um, com legenda em inglês, sem legenda, com legenda, sem legenda. Por que eu fiz isso? Pra tentar aprender a língua. É óbvio que eu não aprendi em um dia. Só que rapidamente eu entendi que hi era oi. Rapidamente eu entendi how is going era como você está indo e coisas assim. Aí eu entendi uma coisa. Naquele momento da minha vida eu entendi que eu poderia usar a inquietude, o inconformismo pra aprender algo. E aquilo se tornou uma energia na minha vida. Uma energia que uso até hoje. Até hoje. Todo
santo dia, quando eu me sinto incomodado, eu uso essa energia para gerar movimento, para avançar. Usa isso no teu dia, usa isso na tua vida. Vai mudar completamente a tua forma de viver. Quinto hábito, que esse não é tão bom, mas ele ajuda. Teimosia. Uma pessoa inquieta, ela é teimosa por natureza. Justamente por quê? Porque ela é inconformada. Só que a gente costuma associar isso a algo ruim. Só que tu vai perceber, de novo, seguindo o hábito anterior, que é aquele momento que alguém fala assim, eu acho que tu não consegue isso que tu quer, eu acho que tu não consegue fazer esse negócio funcionar, eu acho que tu não vai conseguir passar em tal concurso, eu acho que tu não vai conseguir aprender tal coisa, eu acho que tu não consegue. E às vezes a pessoa nem te fala isso, ela transmite isso, ela transmite uma insegurança sobre o teu desempenho em algo. Ser uma pessoa teimosa vai te ajudar. Não é a teimosia burra de quem não sabe o que está fazendo e continua teimando. Eu já falei, acho que aqui nesse canal, não faça isso, não tente fazer as coisas todas sozinhas. Mas é a teimosia da insistência em algo. A teimosia de fazer. Eu tenho uma pulseira que eu uso comigo, que eu digo que é 1% todo dia até conseguir. Talvez vocês não consigam ver. Por que eu uso essa pulseira? Porque eu acredito, e é baseado naquilo que eu fiz nos últimos anos, que todo dia que eu melhoro em alguma coisa, todo dia que tu melhora, todo santo dia que tu vai melhorando em alguma coisa. Eu vou na academia hoje, mas eu tô sobrepeso e flácida. Se eu for amanhã, eu vou ficar um pouco menos flácida e um pouco menos sobrepeso, que eu vou gastar energia de hoje. Todo dia, em 3 meses eu vou emagrecendo, eu vou pegando shape, em 6 meses eu sou outra mulher, eu sou reconhecível. O homem é a mesma coisa, tá? A questão é quando tu teima com essa tua questão, com essa dúvida que as pessoas têm, quando tu teima com algo que na tua inconsciência parece que não vai dar certo, tu tá fazendo um pouco até conseguir. 1% ao dia até conseguir. Esse é o tal do 1%. Por isso que teimosia é uma atitude, um hábito inteligente dos inquietos. Mas é entender quando tu tá sendo um teimoso de forma errada e quando tu tá sendo um teimoso inteligente. Por exemplo, água no Saara é dinheiro, mas areia não é. Então, eu não vou teimar de tentar vender areia no deserto do Saara. Agora, eu posso tentar vender água. Isso não é coisa de teimoso, se tiver gente passando por lá. Eu sei que parece bobagem esse tipo de comparação, mas existe no teu contexto, no teu dia a dia, momentos que tu teima por algo e tu precisa teimar sim. E tu só vai aprender com o tempo quando tu tá sendo inteligente ou não. É difícil, é um dos hábitos inteligentes mais difíceis de a gente conseguir distinguir quando a gente tá sendo teimoso por burrice, que nem a gente fala, ou quando a gente tá de fato fazendo algo, porque aquilo vai nos fazer evoluir. O ponto é, tenta ouvir outras pessoas que tiveram resultados naquilo. Principalmente, melhor sacada que eu posso te dar, segue e ouve pessoas que têm resultado naquilo que tu está teimando em fazer. Eu comecei assim no digital, tá? E eu ouvi e ouço até hoje, tu for ver a população comum que não entende o digital, que não entende como ganhar dinheiro na internet, de 1 trilhão de formas diferentes, elas vão dizer que é golpe, que não funciona, que isso e aquilo. Elas não vivem essa realidade. É óbvio que elas não vão dizer porque elas não vivem. Elas não vivem. Então, essa pessoa não é a pessoa que tu tem que tentar ouvir. Por incrível que pareça, mas é verdade. Sexto hábito de uma pessoa inquieta e é um hábito inteligente. Por incrível que pareça, estar viajando no mundo da lua. É engraçado, né? Eu tenho uma característica, que talvez tu tenha, que quando eu estou pensando, qualquer um consegue saber que eu tô pensando. Principalmente meu cérebro não para quieto. Porque eu tô assim, ó. Eu tô parado, eu tô assim, ó. Eu começo a meio que mexer a cabeça sozinha. Minha esposa que diz que ela consegue saber quando eu estou pensando. Porque eu tô, às vezes, na mesa, aí eu tava conversando algo, daqui a pouco eu paro e começo assim. É o meu cérebro falando sozinho. Ele tá viajando qualquer coisa da outra galáxia, mas ele tá pensando. Só que ele tá pensando sozinho. É o tal do viajando no mundo da lua. Eu sei que quando a gente é pequeno, tu fica viajando no mundo da lua, parece uma coisa de gente que não tá fazendo nada. Só que às vezes tu tá viajando no mundo da lua porque o teu cérebro tá pensando em outra coisa. Tá pensando como é que ele vai resolver o problema, como é que ele vai resolver tal situação e como é que vai solucionar tal coisa. Eu sei, a gente fica no futuro. Ou remoendo o passado, né? Ou é a angústia do passado, ou é a ansiedade do futuro. Ok, como é que a gente usa isso de forma inteligente? Muitas vezes tu vai perceber que tu vai encontrar uma solução nesses momentos que tu tá viajando. Tu tá lá olhando, quem te vê assim, tu tá olhando pro nada. Mas seu cérebro tá assim... Tu tá pensando. Aqui dentro não para. E tu fica... Daí a pessoa diz, como é que tu teve essa ideia? Não sei, não lembro. Apareceu. Ou quando tá no banho, assim, aquela coisa toda, e sai uma ideia na cabeça, do nada. Tu tá viajando no mundo da lua, tá? Isso é deixar fluir os teus pensamentos, não ficar tentando repreender. Nossa, me disseram que eu preciso ser mindfulness. Eu já li livro de mindfulness, consigo de vez em quando ficar 1 ou 2 minutos sem pensar em nada, só na respiração, que é a proposta do mindfulness. Mas eu percebo que às vezes eu só deixo fluir os pensamentos. Não é nem ruins, nem bons. Só deixar fluir, deixa passar. Olha só, um pensamento X, o Y, o delta, o W. Sétimo hábito inteligente de pessoas inquietas: discordar.
E eu sei que esse hábito, assim como a teimosia, parece um hábito negativo. Na verdade, a inquietude a gente costuma associar, principalmente quando a gente é criança, com algo ruim. A nossa mãe diz, nossa, para de ser inquieto, menino. Minha mãe falava muito isso quando eu era pequeno. E eu achava que era ruim. Até o momento da minha vida, quando eu tinha os meus 22, 23 anos, e eu já era CLT, e eu lembro muito bem que eu fui, na verdade eu tinha saído de um trabalho, e eu fui ser empregado em outra empresa, no qual eu fiquei exatos e incríveis 24 dias. Eu fiquei 20 dias varrendo o chão nessa empresa. Era para eu trabalhar em uma função, mas não tinham liberado lá o contrato para a empresa atuar, era uma empresa de prestação de serviço. E eu fiquei varrendo o chão da empresa. E eu lembro que o dono da empresa, o chefe, ele vinha falar coisas para nós e eu discordava dele. Só que eu não discordava de forma arrogante, eu simplesmente não concordava com o que ele falava. E eu lembro que no dia que eu fui pedir para sair, ele ficou brabo comigo, óbvio, né? Eu fiquei menos de um mês e tinha aquelas questões de rescisão e coisa assim. Ele não ia pagar nada para mim, mas ele tinha gasto alguma coisa lá com o pagamento do mês e tal. E em vários momentos da minha vida, e talvez seja o teu caso, tu não concorda com certas situações. Tu não concorda com o fato de que o negócio no mercado tá caro. Tu não concorda com o fato de que o carro no Brasil é caro. Tu não concorda que comprar uma casa é difícil. Só que a melhor forma de tu criar um hábito inteligente em cima da discordância é a ação. Como eu uso a ação pra discordar de forma inteligente? Tu não concorda com algo ruim? Constrói algo bom. Tu não concorda com algo que tu acha injusto? Faça algo justo. Tu não concorda com alguma coisa que tu percebe que dá pra ser melhorado? Faz melhor. Isso é discordar. Tenha o hábito de discordar de forma inteligente. Isso é um hábito que vai mudar de fato a tua vida. Eu não concordo com o que tá acontecendo hoje com a minha vida. Discorda disso e vai atrás, vai resolver. Eu não concordo com como a minha família lida com o dinheiro. Eu vou aprender então a usar o dinheiro e vou colocar dinheiro na casa e fazer eles aprender a usar o dinheiro. Eu lembro que quando eu era mais novo, os meus pais, eles vieram de uma realidade que, até hoje, na verdade, né, o ambiente no qual a gente foi criado, a realidade do qual a gente veio, era de muito pouca grana. E eu lembro que meu pai sempre falava assim, uma expressão que eu desde pequeno não concordava, que era, isso é coisa de gente rica, isso é coisa de nós, a gente é pobre, isso é coisa de gente rica. E ele colocava na cabeça dele, eu não estou aqui julgando meu pai, era o jeito que ele pensava, as pessoas ricas, assim como a gente vê na TV lá, na novela das 9, que é assim que a novela retrata o rico, como alguém snob, alguém arrogante, alguém prepotente. E quando eu comecei a ter dinheiro e frequentar ambiente de pessoas ricas, principalmente em eventos, agora que eu tenho ido nos últimos anos, pessoas que eu digo ricas, gente, não é a pessoa que tem 1 milhão na conta, é a pessoa que tem milhões, alguns já bilionários. A maioria das pessoas com quem eu conversei, elas são extremamente educadas, são pessoas que estão ali dispostas a muitas vezes te dar uma resposta que alguém te cobraria para te responder, elas respondem de graça naquele ambiente, porque elas estão ali de boa, tranquilas, estão querendo te ouvir. São pessoas que são abertas a ouvir, são pessoas que não são mesquinhas, por incrível que pareça, por mais que a novela tente retratar uma pessoa rica como mesquinha, a maioria das pessoas que eu conheci não são assim. E então, desde a minha infância, eu discordava da visão do meu pai. Só que eu não tinha como, e aí entra a parte de ser inteligente, discordar de forma explícita, falar que ele estava errado ou não. O que eu fiz? Eu fui atrás de construir riqueza. E construindo riqueza, e até hoje em dia eu sei que dá pra melhorar muito mais isso, eu comecei a entender o outro lado. Isso tudo porque eu tinha um hábito de discordar da visão dele. Esse hábito, ele foi fundamental para tirar eu das raízes de uma pessoa que tinha uma situação financeira, uma situação de vida X e ir para uma situação Y. Isso foi fundamental. Eu quero que tu use isso como uma provocação. Discorde das pessoas ao teu redor, mas tu não precisa falar para elas. Às vezes, aquele momento que todo mundo quer ir pra balada e tu fica em casa pra estudar, tu tá discordando das pessoas, tu tá agindo de uma forma inteligente com a tua inquietude. Aquele momento que todo mundo diz que tu deveria financiar um carro e tu nem compra o carro e anda de ônibus ou anda de Uber porque tu vai economizar mais o dinheiro do carro e botar num negócio, tu tá discordando das pessoas. E eu não tô falando que uma coisa é fácil e outra é difícil, não. Eu pegava ônibus, eram 2 a 4 horas por dia, todos os dias, durante um bom tempo como CLT, depois comecei a fazer atendimento técnico, pegava trânsito pra caramba com o carro da empresa, eu tinha um carro que a empresa me dava pra trabalhar, só que eu sempre discordava de certas coisas que eu não achava que era bom. E o senso comum vai fazer querer com que tu concorde, concordar com o fato de que tem que receber o mesmo salário sempre, concordar com o fato de que tem que aceitar aquela casa mais simples, concordar com tudo isso. Eu discordava e dizia, não é assim, tem que ser melhor, tem que ser diferente. Discordar é um hábito extremamente inteligente de pessoas inquietas. Então repara que aqui eu não tô listando como acordar às 5 da manhã
manhã, fazer meditação, banho gelado, até porque isso vai tomar algumas horas do teu dia. Eu nunca fiz isso, tá? Trabalhar 8 a 10 horas por dia e deslocamento mais 2 a 4 horas, porque se tu for calcular o número de hábitos saudáveis que tu teria que ter pra realmente ser uma pessoa de alta performance baseado no que a gente vê aqui no YouTube, teu dia tem que ter 40 horas. E tu vai perceber que o banho gelado não coloca dinheiro no teu bolso, ele é simplesmente um banho gelado, tá? Existe, óbvio, um argumento por trás disso, eu não vou entrar no mérito, mas eu não faço, eu não tomo, nunca acordei às 5 da manhã pra estudar, eu acho um saco isso. Eu só acordava às 5 horas da manhã pra trabalhar quando eu precisava, era o meu relógio lá com 10 despertadores, eu não gostava. E hoje em dia, eu me tornei milionário acordando entre 7 e 8 horas da manhã todos os dias. Só que eu aprendi a fazer o que tinha que ser feito. Agarrei a inquietude, a discordância, agarrei o fato de que eu precisava pegar a minha energia, que eu tinha bastante, tenho até hoje, talvez tu tenha, porque é uma pessoa inquieta, e colocar isso em alguma coisa, hiperfoco. Então use esses hábitos ao teu favor. Coloca isso na tua vida. Para de perder tempo em rede social tentando ouvir hábitos perfeitos de quem promove uma vida perfeita, mas está vivendo uma outra realidade. Use os hábitos que tu tem hoje com a vida que tu tem hoje para criar a vida que tu quer criar. Bora fazer isso acontecer, agarra a inquietude. Eu te vejo no próximo vídeo. Isso aqui te ajudou de alguma forma, deixa o like. Se não ajudou, enfim. Até mais, tchau, tchau.